um Atibaia Pode Mais com duas queridas profissionais brilhantes da nossa cidade de Atibaia. Vocês que são pais de crianças, kids, adolescentes, fica com a gente que elas vão dar uma aula de psicologia, falando pra gente tudo o que acontece no consultório, as orientações, o que elas têm vivenciado, como que elas têm orientado os pais para facilitar a sua vida, a vida dos seus filhos. Estou aqui com a doutora Carla e a doutora Juliana, proprietárias do Centro de Saúde Mental Integrado, uma clínica de psicologia, duas sócias. Isso. Fiz a apresentação certinha, doutoras? Certíssima. Carla, bem-vinda. Juliana, elas pediram para que eu não chamasse elas de doutoras, tá bom? Então, para mim, a Carla é a doutora não, a Ju. Sejam muito bem-vindas no Atibaia Pode Mais. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de muita orientação para os pais que nos escutam. Fica com a gente, compartilha essa entrevista com familiares, com às vezes um filho, alguém que está gestante, teu irmão, professores, porque elas vão dar uma aula pra gente do que elas têm vivenciado dentro do consultório. Carla, conta um pouquinho pra gente no que você se especializou na área de psicologia, o que você tem atendido, a faixa etária e a Ju também. Tá. Bom, primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, tá sendo um prazer. E, bom, vamos lá, né, eu sou psicóloga, né, já desde 2019. Eu trabalho com o público infantil, adolescente, então ali a partir de 10 anos até, né, os 18, 20 e poucos anos. E eu sou da abordagem da psicanálise, né? Então eu tenho mais aquela metodologia de trabalhar com o inconsciente, né? Então a ludoterapia com o público infantil. E aí, né, a gente vai abordando aí as questões que chegam até o consultório, né, que são normalmente questões comportamentais, né, ou transtornos aí maiores, né, ansiedade, até sintomas depressivos. Então, esse é o meu público-alvo. Aonde a clínica fica? Ah, sim, a clínica fica na Avenida São Paulo, 937, piso superior. Nós vamos deixar no final do vídeo todos os contatos da doutora Carla, da doutora Juliana, para você acessá-las e fazer um contato, agendar um horário para você, pai, mãe, seu filho, tudo mais. Ju, você atende a partir dos pititicos, a partir de 3 anos, não é isso? Isso, atendo a partir dos 3 anos e eu trabalho com abordagem cognitivo-comportamental. Então, assim, de uma maneira resumida, a gente vai entender qual que é o problema e pensar de uma maneira mais prática de como a gente vai lidar com ele. Então, em vez de ficar pensando muito do porquê que ele existe, a gente tenta resolver com as ferramentas que existem. Se não tem, a gente desenvolve e dentro do que é possível para melhorar a qualidade de vida. Depois que a gente saiu do problema, deu uma respirada, a gente olha e pensa, olha, o que aconteceu? Como é que eu faço para aquilo não acontecer de novo? Então, e aí eu trabalho de uma maneira mais integrativa. Então a gente entende que é um todo. Não adianta ver uma coisa só e os sentimentos, eles são não são totalmente intangíveis. Eles são uma consequência de todas as outras coisas do nosso dia a dia, nossa alimentação, nossos hábitos. Então também precisa entender de como que tá tudo isso para saber se tem condições fisiológicas da criança, adolescente ou adulto sentir diferente do que ele realmente está sentindo. Porque muitas vezes precisa adaptar alguma coisa no dia a dia, seja na alimentação, seja na rotina, para que o corpo consiga ter subsídios para fabricar mais dos hormônios que fazem a gente se sentir bem. É um conjunto de ações, né? Sim, exato. Carla, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, o pai e a mãe que nos assiste. Como que é esse primeiro contato com você? Uhum. A pessoa pegou o seu Instagram, o seu WhatsApp e fez um contato. Como que você faz esse primeiro contato com os pais? Tá, então eu marco, né, um horário. Normalmente o horário tempo de uma sessão mesmo, né? Normalmente eu não cobro essa primeira sessão.
E aí eu busco dados da criança, informações, né, como que é a dinâmica familiar, onde a criança estuda, como que é a rotina daquela criança, como que é a interação daqueles pais com aquela criança. Então, né, a mãe trabalha quanto tempo fora, o pai trabalha, normalmente os pais trabalham, né, mas qual que é o tempo que aqueles pais têm de relação com aquela criança. E aí faz toda a anamnese ali, né? E posteriormente a gente inicia com a criança, mas sempre no mês, assim, eu sempre marco com os pais pra gente ter uma devolutiva, ter uma troca, de eu falar, olha, tenho percebido isso, pontuar certas coisas, e também de ouvi-los o que eles têm percebido de melhora ou, né, de pontos que ainda não foram bem tratados. Enfim, a gente vai mantendo, é um trabalho em conjunto, não é individual só com a criança, então é um contato que a gente vai ter até a criança ter alta com os pais. Você me deu uma informação importantíssima. Os pais que estão assistindo esse podcast fizerem contato com você está falando para mim que você presenteia, você dá de cortesia a primeira sessão. Você que está assistindo aí, não perca essa oportunidade, porque é difícil isso de acontecer, viu? A maioria dos profissionais cobram pela primeira sessão. Olha que ética. E a Ju, como que é o seu primeiro contato com os pais? Então, como, né, são abordagens diferentes, tem aquela coisa que a gente fala que o santo bateu, o santo não bateu, tem que né? dar um match, né, gente? Confiança. Exato. Isso é extremamente importante porque, com certeza, na hora que a gente atende uma criança, a gente vai ter esse contato. Eu falo que é um grande quebra-cabeça, né? Então, às vezes apresenta uma coisa pra gente, mas a gente precisa entender de como que tá sendo também pros pais, o que eles estão percebendo, porque eles vão ter o contato com a escola. Então, tudo isso é importante. E aí, o primeiro contato, eu costumo fazer uma chamada de vídeo de uns 15 minutinhos para me apresentar, explicar a maneira que eu trabalho, pro pai ver se vai ter sentido ou não, se, né, deu match ou se não deu, e aí a gente parte dali para ver o que vai ter sentido para cada um ou não, porque às vezes também traz uma queixa que ali naquele primeiro momento a gente fala, olha, talvez não seja bem por aí, vamos tentar uma outra coisa. E a coisa mais importante que eu sempre falo é de aproveitar esse momento dessa disponibilidade emocional de estar numa terapia. E tanto faz se vai ser comigo, se vai ser com ela ou com qualquer outro profissional, contanto que a gente consiga aproveitar e tenha esse benefício. Ju, e essa consulta online que você faz, ela é cobrada? Não. Também você dá de cortesia para o pai que está assistindo. Sim, é muito sim. importante as pessoas que estão assistindo terem essa ciência de pelo menos fazer esse primeiro contato com vocês, porque, gente, a gente vai abordar muitos assuntos aqui, mas só você sabe o que você vivencia dentro da sua casa. Sim. Com o seu filho, que é uma coisa às vezes muito específica, muito... Então não perca essa oportunidade, faça contato com as doutoras. E eu acho assim, essa fase que o mundo está vivendo agora, é muito importante os pais viverem essa questão do alerta. Olha, realmente o meu filho está precisando, porque eu penso assim, tem a versão dos pais, a leitura dos pais, a versão da criança e a leitura de um profissional da saúde, que é totalmente, às vezes não é nem o que o pai está imaginando, nem como a criança estão pintando, e vocês dão um norte para essa família, não é bem assim? Sim, porque esse grande quebra-cabeça, né? E que ele só pode ser montado em conjunto. Então não tem outra maneira, né? A gente vê ali o que é apresentado durante as sessões, os pais também trazerem o que às vezes a escola traz, e aí junto conseguir montar aquilo, para que a criança ela tenha uma melhor qualidade de vida, né? É verdade. Carla, eu queria... Você que atende mais esse público que é mais teen, né? De 10 a até... Adolescência hoje vai até que idade a adolescência? Aumentou esse parâmetro, né? Até os 25, né? Até os 25 anos vai a adolescência então, gente. Olha que loucura. Na minha época, acho que não era tudo isso, não. Você que tá mais nesse universo dos adolescentes... tá muito comum hoje a gente ver dentro das famílias os adolescentes vivenciando questões de depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Eu queria que você desse uma explanada pra gente, o que você tem vivenciado dentro do consultório, o que tem chego ali. E esse número, ele tá muito alarmante, realmente? Tá, e eu vejo que assim, um fator que
que está muito relacionado é uma dinâmica familiar mesmo. Então, assim, né, não tem muita comunicação entre os pais estão muito atarefados, então, né, o filho está ali na escola o dia todo, é responsável de alguma forma, então os pais não têm envolvimento ali com aquele adolescente, né, então não tem interesse de saber, filho, como é que foi o seu dia, né, tá tudo bem, como é que foi a sua prova hoje, tirou 10? Como que foi? Você foi bem? Aí acaba, né? Não desenvolve, não tem um diálogo mais profundo. E isso adoece. Os adolescentes, por mais que pareçam que não, mas eles têm a necessidade sim dessa parte afetiva, né? Porque a gente acha que tá ali no telefone, fica lá no quarto, no celular e tal. Tudo bem, os adolescentes têm essa fase mesmo de introspecção e de ficar ali só no mundinho deles. Mas eles também têm a necessidade de conversar. Tanto que comigo, nas sessões, são os que mais conversam. Olha isso. Ju, eu queria que você abordasse assim. A Carla fala que começa a partir dos 10. Daí esses adolescentes, eles já chegam com essas feridas na alma, nas emoções dessa carência. E os pequenininhos que começam com 3, 4 anos... O quanto isso poderia ser evitado se essa infância... Que conselho que você dá para os pais que estão com essa criançada assim, 2 anos, 3 anos, para que não chegue nessa fase kids aí, os maiorzinhos com... Então, o conselho é que os pais eles deveriam ir para terapia, né? Porque a criança ela é só sintoma. Então, por exemplo, chega uma criança... pequenininha e agressiva. Aí você conversa, você descobre que o pai, ele também é muito explosivo. Então não tem como você achar que a criança ela vai ter algo diferente daquilo que ela vê dentro de casa. E aí o que acontece? Então nesse caso específico, a criança, né, supostamente mais agressiva, poxa, o pai também muito explosivo. Então tudo bem, dentro do que é possível, como eu falei, a gente pega as ferramentas e entende o que é possível. O que é possível não necessariamente é o que a gente deseja, é só o que dá para ser. Então tá bom, vamos lá. Criança, na hora que estiver nervosa, em vez de explodir, jogar as coisas, chutar, então vamos fazer o seguinte, aquele basicão. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, e aí faz isso umas 3 vezes e espera, vê se não dá uma baixada. Legal. Aí depois de umas sessões chega a mãe e fala, olha, aconteceu uma coisa engraçada. Meu marido começou a ficar muito irritado, chegou meu filho e falou, faz assim, pai, olha, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Então, o que acontece? Por isso que o conselho é, pais, vamos para terapia. Porque senão você obriga o seu filho a criar uma maturidade para lidar com as situações, com as emoções que você não está apresentando. Então aí você vai fazer ele entrar numa posição muito mais parental do que ele deveria antes do tempo. Porque você não está conseguindo lidar com as coisas. É muito sério isso que você está falando para mim, porque nada mais, nada menos do que eles apenas são espelhos e reflexo do que eles vivenciam dentro de casa. Sim. Porque da mesma forma quando chega e fala assim, meu filho ele não come legumes, eu falo, você come? Não. Ou falar, ele come muita bolacha, eu já falei para ele comer menos bolacha. Eu falei, quem que vai pro mercado? Quem que trabalha? Quem que compra? Se não é para comer, não tem que ter na sua casa. Não tem como você obrigar a criança a criar essa noção de impulso, lembrando que, né, o cérebro termina de maturar com 25 e é de trás para frente. A última parte, sendo o lobo frontal, que é de impulsos e emoções, você não tem como achar que uma criança ela vai conseguir segurar que ela vê a bolacha ali. Não, você que tem que saber e tem que expor ao que ela precisa, porque você que vai estar fazendo isso, você que guia. É a questão do limite, Carla. Daí eu queria que você falasse assim, que leitura que você faz assim, se os pais aprendessem ou buscassem ajuda de forma correta desde a infância, essa criança ser criada dentro de um lar, vivenciando os pais, impondo limites desde cedo.
o que eles evitariam na vida dos filhos quando eles chegam nessa fase que você atende? O que você fala assim, com certeza isso seria menos potencializado? Com certeza a própria questão da questão social, né? Que a gente vê que é muito comprometida. Os adolescentes são raros os que conseguem ter uma socialização de ir no ambiente, conversar e tal. Eu fico admirada quando eu vejo alguma criança que tem uma comunicação, porque normalmente você vê uma criança assim, ó, né? Chega no lugar, nem te cumprimenta, tá ali naquele mundo, ela não tem essa interação. Então, isso é uma coisa, né? Depois, relacionado com isso, as próprias questões ansiosas que são desencadeadas, né? Então, a pessoa não consegue ter uma concentração porque ela tá ali extremamente agitada, uma memória também comprometida, enfim, uma alimentação desregulada, porque daí, né, desanda tudo. Então, você prepara ali um adolescente para ele saber conduzir as suas emoções melhor, né? Para que ele consiga se desenvolver um adulto que entenda que tem regras, que tem ordem, que tem limites, né? E que tá tudo bem com isso. A sociedade é em volta disso. É muito sério tudo isso que vocês estão me falando, porque assim, ó, quando você vira pra gente e fala assim, a adolescência vai até os 25, você pega essa faixa dos 19, 20 até 25 anos, essas pessoas elas já estão se formando na universidade, elas vão começar a ser inseridas dentro do ambiente de trabalho, onde elas vão ter que respeitar uma hierarquia, uma liderança sobre elas. Onde elas vão ter hora, né? Uma dificuldade que eu vejo assim é questão de horário mesmo. O adolescente ele não... A maioria, né? Não são todos, mas não consegue. Tem uma dificuldade para acordar cedo e não tem o comprometimento. Então, né? Tem casos assim. E às vezes isso vem dos próprios pais, né? De chegar atrasado nas coisas e... Porque tem a referência dos pais também que não tem esse comprometimento com o horário. Então, assim, a gente vai criando adulto irresponsável. É muito sofrido para eles, né? Isso não chega a ser só danoso para a parte emocional, só que isso afeta a vida profissional deles. Às vezes um jovem inteligentíssimo, estudou nas melhores escolas, se formou, chega dentro do ambiente de trabalho, não consegue se desenvolver porque não consegue respeitar a hierarquia. É muito importante isso. E como que você tem lidado com isso com os seus pacientes? Se eles estão dentro de um lar que não tem regras, não tem limite. Eu chamo os pais e falo, escuta, o problema tá em casa. Os pais têm que fazer a parte deles. Exato, né? Então, assim, aqui o paciente tá uma vez na semana por 1 hora. E o restante, né? Verdade. Aqui ele tem regra, aqui ele tem limite. Mas se em casa não tem, você precisa chegar junto. A gente tem que trabalhar em conjunto. Não é um trabalho individual. É verdade. Né? Aí eu chamo esses pais e falo, vamos caminhar junto, senão não vai dar certo. Ju, eu queria que você falasse um pouquinho. Gente, é assim, ó, vou bater na Carla mais com a perfil adolescência e vou bater na Ju mais com os pititicos. Eu queria que você falasse um pouquinho do que eu tenho visto com os pequenininhos. Os pais têm que trabalhar mesmo, né? Tempo já se diminuiu muito a convivência de mãe de uma geração para cá. Antigamente as mães ficavam muito mais presentes na vida dos filhos, né? E isso se perdeu um pouco. Hoje são raras famílias que têm essa flexibilidade. Até agora, talvez com um pouco com home office, sistema híbrido ainda até que melhorou um pouco, que vai levar a busca. Até achei que a pandemia trouxe isso de bom. Mas o que eu queria que você abordasse pra gente é assim, ó. Muitos pais, pessoas talvez de recurso financeiro maiores, têm as babás. Daí a criança fica sem conviver com o pai, tendo como referência uma terceira pessoa. Pode ser uma avó, pode ser uma babá, pode ser uma tia da escola. E a criança vai muito para a internet, que é outro favor que vai contribuir para a formação emocional e intelectual dessa criança. Que conselho que você dá para os pais? Como isso tem sido prejudicial na formação dessa criança porque hoje
A gente vê pais dando celular na mão de crianças com meses de idade. Eu já presenciei crianças com menos de 1 ano de idade com o celular na mão. O que você tem vivenciado dentro do seu consultório e que conselho que você dá pro pai e pra mãe que tá com os pititicos ali, ó, para não fazer? Eu quero que você fale assim, ó, o que você não deve fazer. Então vamos lá. Até os 4 anos de idade não é ideal que tenha contato com telas. Por quê? A tela, primeiro que ela é uma coisa nada natural, ela tem estímulos, ela tem cores, ela tem que você não encontra na natureza. Na natureza não tem nada que muda de cor, que muda de formato, que muda, né? E aí eu tenho tudo entregue de maneira terminada, é o produto final. Então, toda a construção que a criança precisa fazer, que é muito importante durante toda a infância, mas até os 4 anos, hoje em dia já tem estudos que mostram o quanto que isso é prejudicial, porque eu não tenho a construção, sendo que tudo está sendo entregue pronto. Aí depois, né, e aí, por isso que eu falo, os pais devem ir para terapia, e não de maneira, uma conotação ruim. É porque, primeiro, a gente precisa entender que em toda situação está todo mundo fazendo o melhor que pode. Os pais muitas vezes estão sendo pais pela primeira vez, a criança também está sendo filho pela primeira vez. E aí tem uma concepção assim que eu acho um pouco equivocada, de que a partir do momento que você tem um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. As coisas não é assim, não são assim, né? Todas as habilidades, elas são desenvolvidas se há intencionalidade de, ou se há necessidade de. Mas, se eu quero ser bom em alguma coisa, eu não tenho que parar para estudar, independente do que seja, para ser pai e para ser mãe também. Porque tem milhares de coisas que vão vir de maneira muito natural, muito instintiva. Mas tem milhares que também não vai vir. Ou seja, existe uma receita de bolo, uma receita básica de bolo, pelo menos para o negócio funcionar de uma forma mais harmônica. Então, assim, eu acho que a terapia, de maneira geral, o maior benefício dela é porque a gente começa a compreender as coisas. E tudo que a gente entende, a gente consegue ver a aplicabilidade naquilo. Então, se alguém te fala, olha, decora a tabuada, você decora, mas você não sabe bem para que é. Mas se te explica em quais momentos aquilo vai ser útil, você vai conseguir gravar melhor. Então a terapia, ela faz isso, ela consegue te explicar como as coisas funcionam e você consegue ver a aplicabilidade daquilo. Então tudo vai ficando mais simples. Quando eu vou para a terapia, porque, né, sei lá, eu tenho a intenção de ser mãe, eu tenho a intenção de ser pai, eu já vou conseguindo entender como as coisas funcionam. Eu não consigo ensinar um bolo para alguém se eu nunca fiz. Eu não consigo dar um caminho que eu nunca passei. Então, quanto mais habilitado eu sou como ser humano, mais eu consigo conduzir. A intenção, né, dos pais é sempre criar aquele treinamento para o filho se dar bem na vida. Eu falo que se o pai faz direito, o filho vai começar a gostar de você com 25. Antes disso, ele vai falar mal de você para os amigos, vai falar mal de você para os pais, os amigos. Por quê? Você vai estar fazendo as melhores escolhas. Porque você já entendeu como a vida funciona. Se você perguntar para a criança, você quer jantar o quê? Ela vai falar um saco de bala fina e Doritos. Não significa que aquilo vai ser bom, mas se você estiver muito preocupado com o que o seu filho acha de você, você vai falar, eu quero que goste de mim, tome então um saco de bala, tome Doritos. E a intenção não é essa. Você não acha que acaba sendo um fator compensador? Sim. Uma barganha dos pais, assim, fiquei tão pouco tempo com meu filho, se ele quer uma balinha aqui, deixa eu dar, né? Porque é aquela coisa, né? Se a gente não trata os nossos traumas, ele vira o nosso destino. Se a gente não vai de encontro a eles, tá sempre correndo, ele vira o nosso destino. Então, quando a gente pensa em geração, a geração passada era tudo a ferro e fogo. Então, você falou tal coisa, tem que fazer, independente do que você quer. Você não tinha direito a querer nada, você não tinha direito a ter emoções. Engole essa cara, tira esse bico da cara, engole esse choro e acabou. Você não tinha nenhuma coisa. Aí eu tenho essa geração toda que trabalha bastante, porque eles querem dar para o filho, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. O problema dessa frase, apesar de ser uma frase regada de amor, né, e de boas intenções, o problema é que o que você não teve, a sua versão criança, não significa que vai ser bom para o seu filho, quem existe hoje.
Então, quando eu não trato disso, eu vou constantemente estar tentando me tratar e eu não consigo enxergar o filho que existe com as necessidades que existem hoje no mundo de hoje. Então, ele vai estar sendo regado de 1 milhão de coisas que, ao meu ver, né, como mãe, como pai, de que eu estou fazendo o melhor que eu posso, estou dando tudo aquilo que eu não tive, ainda assim ele vai se sentir negligenciado, porque não é aquilo que ele precisa. E aí essa falta de conexão, porque imagina o desespero de você olhar e saber que está sendo visto o tempo inteiro, mas ninguém está sabendo quem você é. Ou seja, literalmente falar sim para tudo acaba sendo um agente facilitador de conflitos. Exato. Os conflitos ficam menos comuns, menos trabalhoso de se lidar em família, mas extremamente danoso para essa criança quando vai chegar um adolescente e vai lá para Carla. Porque não sente amor, né? O amor, ele é uma construção, o respeito também. A obediência, não. Você obedece quem você não respeita. O amor, ele só é construído se você conseguir dar limites. Ninguém entende limite, é amor sem nenhum limite. Então pensa no relacionamento, se qualquer coisa que você fale e aí o seu parceiro fala assim, você vai ficar feliz? Esse é o critério, você vai ficar feliz? Pode. Por mais seja mais absurdo, você vai ficar feliz? Pode. Você vai falar, essa pessoa não me ama. É verdade. Essa pessoa não me ama. E aí acontece a mesma coisa, porque todos os relacionamentos são assim, a gente não consegue entender amor sem limite. E o respeito é a construção. Então o respeito não tem como você cobrar, você cobra obediência. Só que se eu não estiver disposta a ter essa desaprovação dos meus filhos, né? Por isso que eu falo que se fizer direito, os filhos vão gostar de você com 25 para cima. Se eu não estiver disposta a ter essa desaprovação, você não consegue construir isso. E aprender a ouvir o não. Sim. Porque o dia que abrir e sair da porta da rua para fora, vai ouvir um monte de não na rua. Eu quero falar com a Carla agora uma situação. Inclusive, dizer não. Porque alguns também apresentam dificuldade de se posicionar. Olha, gente, é muito importante. O que eu quero te abordar, Carla, nessa questão dos adolescentes é assim: o quanto que você deve vivenciar, e eu queria que você relatasse se essa experiência chega no seu consultório, o pai com uma visão e a mãe com outra visão. O pai com um tipo de princípio, a mãe com... pro pai pode, para a mãe não pode. Se os próprios pais não estão em acordo com o que vai ser permissivo ou não, e que estrutura que eles vão formar aquele lar e aquela criança, o quanto isso pode ser danoso para esse adolescente. O que você tem vivenciado lá dentro? Porque inclusive isso pode, né, gerar um conflito ali entre o casal na frente daquele adolescente, que não vai respeitar nenhum e nem outro, né? Então, o adolescente foi lá, pediu tal coisa pra mãe, a mãe falou não, mas foi pro pai, o pai falou vai lá e faz. Ok, pode ir. Tá desrespeitando ali uma autoridade, ele tá ensinando o filho a também não respeitar. Nem Ou ele próprio, seja, né? a bola volta de novo. Nós estamos aqui, gente, falando de criança e de adolescência, mas já de cara nesse podcast fica bem claro que tudo começa na vida do casal. Ah, sim. Tudo começa na vida do casal. Então, assim, que orientação que você, como psicóloga, dá para esses pais antes de uma gestação? Essa conversa, me parece, que tem que ser antes. Sim. Como que nós vamos criar? Pessoas, às vezes, que têm religiões diferentes, um bebe, outro não. Um vai pra futebol, outro não. Sim. Pais que acham bonito pornografia, a mãe não. Tem pais que... Eu já vi pais que acham bonito. Ainda é ridículo isso. Entendeu? Que orientação você dá para esses pais que estão nos assistindo? Que a primeira coisa tem que começar por eles, né, gente? Claro. Se ainda estão na intenção de ter um filho, né? Eu oriento como algo importante deles sentarem e expor um pro outro o que é importante para uma educação. Então, olha, para mim é importante que a gente passe para os nossos filhos tais princípios, né? Para mim é importante que a gente
faça com que os nossos filhos pratiquem atividade física. Isso pra mim é imprescindível. Coloque na mesa, exponha, né? E vamos ver como que dá pra gente trabalhar com isso. Mesmo os pais que já estão com os filhos passando por isso. E o que também não é aceitável. Olha, pra mim é muito complicado lidar com essa condição de você me desautorizar na frente do nosso filho, né? Então, como que a gente pode melhorar isso? Vamos fazer uma terapia de casal? Vamos fazer cada um a sua terapia, né? Pra gente trabalhar também o nosso autoconhecimento, o nosso autocontrole, as nossas questões, como a Juliana trouxe, os nossos traumas. Vocês, psicólogas que atendem as crianças, quando chega nessa parte orientativa para os pais, vocês levam esse tipo de abordagem também? Às vezes é necessário, num primeiro momento, tratar mais os pais? Isso cabe Sim. Mais de uma sessão já tive que fazer com os pais, porque não só por apresentarem divergências, mas às vezes juntos ou até mesmo separados, para eu trabalhar ali essas questões de como ele está lidando com aquele filho, né? O que ele está vendo que na concepção dele está sendo saudável, mas na verdade não está, né? Então, permissividade excessiva para ele está sendo algo, não, mas meu filho está feliz com isso. Tá, mas tá feliz é uma coisa, tá sendo bom para ele, para o desenvolvimento dele, para um futuro, né, adulto que a gente vai ter? São coisas distintas e a gente, né, tem que trabalhar com base nisso também. É muito curioso pra mim, assim, qual é a reação dos pais? É claro que cada família, cada casal é um ser único ali, né? Mas eles se abrem, eles ficam... Alguns ficam bravos, né? Mas retornam, porque eu acho que assim, claro que o primeiro impacto, ninguém gosta de ouvir. Porque você confronta, né? E ninguém gosta de ser confrontado, né? Muito difícil a gente ter uma ferida e alguém vai lá e aperta. É verdade. Né? Então, claro que às vezes a reação é um pouco, assim, reativa, né? Mas eu também não sou, assim, uma carrasca, né? Eu falo com todo acolhimento, eu vou ali mostrando, né? E através de uma conscientização mesmo, eu vou ali colocando para aquele pai a importância de tais aspectos na vida daquele adolescente. Que também foram vítimas de uma desconstrução que aconteceu lá atrás, muitas vezes, né, gente? Que todo mundo tá fazendo o melhor que pode. É verdade. Então, o amor existe, a pessoa só não sabe como. Sim. Exato. Então, sempre tem isso com os pais e daí, né, falar, trazer a realidade. Você que é pai que nos assiste, hoje, eu sou vó hoje, né? Meu netinho hoje completa 4 dias. Um já tá com 28, Pedro, Isabela com 25, mas o mais importante desse podcast é você entender que quanto antes você buscar ajuda pro seu casamento, pros seus filhos, menos doloroso vai ser o processo. Para todo mundo. É para a criança, para a família, para a vida do casal. Eu queria falar com você, Ju, o quanto às vezes essa indisciplina, essa discordância na criação do filho pode afetar a vida do casal. Tá. Então, assim, fazer até um adendo. Quando a gente fala de que o casal precisa estar de acordo, né, para criar alguém, na verdade a gente precisa entender isso quando vai buscar um parceiro. Então, tudo isso precisa ser pensado. A vida, ela precisa ser vivida com intencionalidade, porque senão não tem como você reclamar do resultado, porque você vai ser sempre o resultado da escolha dos outros se você não tem intencionalidade nas suas. Então, a gente não pode reclamar, porque daí eu quero me isentar de coisas. Então, quando eu vou buscar um parceiro para me relacionar, eu já tenho que entender o que é importante, o que é imprescindível. Eu falo que a gente precisa escolher com os defeitos, porque todas as qualidades são bem-vindas sempre. Agora, quais são os defeitos que eu falo, isso para mim não dá? Você me mostra o seguinte: o namoro serve exatamente para isso. Claro. A Carla namorou quanto tempo com o Roca? 17, 18, 19, 20, 21, 4 anos. 4 anos com o Roca. Como que foi essa experiência para vocês? Vocês estão casados há? 3 anos. Namoraram 4, estão casados há 3 anos. Que referência que você deixa agora,
para as pessoas que estão na fase do namoro e do noivado. Esquece filhos, não constituíram família ainda, como é importante esses princípios. Quero ter filho, sim. não quero ter filho. Moral, ética, valores, o que tudo. eu aceito, o que eu não aceito, né? Então tudo isso precisa ser pensado antes. Quando isso é conversado antes do matrimônio, antes do casamento, antes da chegada dos filhos, muitas coisas podem ser Antes de evitadas. você se envolver, porque é intencionalidade, né? Eu quero que você fale pra mim, você agora, o que funcionou lá atrás no namoro que hoje você vê, vocês não têm filhos ainda. Ainda não, tá no plano. Olha que bonitinha. 25 tá chegando aí, hein? Fala pra mim, o que você fala assim, o que a gente acordou lá atrás funcionou. Quando a gente estava conversando, eu lembro que a gente entrou nessa conversa de religião, né? Que pra mim era algo imprescindível. Então eu perguntei, como que tá a sua espiritualidade? Foi a pergunta que eu fiz, né? Aí ele na época estava na faculdade, ele falou, olha, eu não tenho frequentado uma igreja, mas eu trabalho muito a minha espiritualidade, enfim. Porque ele sempre foi da igreja, eu neta de pastor, então isso pra mim é um valor imprescindível, né? E aí, com base nisso, a gente foi idealizando. Com quantos anos você imagina se casar? Com tantos anos. Sobre, né, os valores do casamento. O que para você é importante, né? Em relação à construção mesmo dessa fase, né? Então, do papel da mulher, do homem. Como que você enxerga, né? Porque para mim, os valores bíblicos é o que vem na frente. Princípio para nós que temos, né, princípios cristãos. É a base. Então, tudo a gente foi sempre se identificando. E outra coisa, que ele é muito família, eu também sou, né? Então, eu não me identificaria com uma pessoa que não valoriza a família, que tá o tempo todo, sei lá, né? Fora de casa, saindo, fazendo coisas que pra mim não tem sentido, né? Então, tudo isso foi se juntando, né, e colaborando para que a gente construísse algo sólido e a gente chegasse aí na fase do casamento, né? Estamos aí há 3 anos. E a Ju é casada? Não. Não casou? Não. Olha, tá namorando? Gente, pretendentes de Atibaia e região. Olha que moça mais linda. Jura? Deus tá preparando um especial pra você, hein? Eu tenho certeza. Você tá pronta? Pronta? Olha só. Mas, entende? 2025 vai ser o seu ano, hein? Amém. Receba. Mas é isso, né? Essa é a importância. Porque senão, como eu falei, a terapia é o lugar da gente entender o que existe e não de acordo com a idealização. Não adianta eu chegar lá e falar, olha, a idealização é essa. Tudo bem, mas o que existe é isso. Com isso, o que dá pra fazer? E aí, pra isso, eu tenho que entrar em contato com a realidade. Ou seja, você tem que sair de todo esse mundo de fantasia que eu criei. Então eu preciso pensar antes, essa pessoa vai ter sentido, né? Entender que quando eu estou com uma pessoa, eu estou com a família da pessoa, essa família eu acho que vai ter sentido. Tudo isso você precisa não casa ser. Só com a pessoa, você Exato. casa com a família também, gente. Exato. É muito sério, Né? isso. E aí, a influência da parentela dentro da vida do casal, né? Exato. Então, eu preciso ter essa construção. Aí tá bom, não tive nada disso, tivemos o filho. E aí tá tudo isso da maneira que tá. Tudo bem, mas eu preciso também de novo entender o que existe, qual que é a minha responsabilidade sobre isso e o que a gente pode fazer com o que existe aqui. Mas para tudo isso eu preciso estar disposto a entender a realidade além da minha idealização. E às vezes isso é muito duro. Por isso que às vezes é difícil de ouvir. Mas é sempre vindo de um lugar de muito amor, com o maior acolhimento possível. Não que seja fácil, mas a vida é uma constante da gente escolher o difícil. Eu posso estar num difícil que já é familiar e que eu tô vendo que não tá dando em lugar nenhum, ou eu posso escolher um difícil que é diferente, que é mais desconfortável, mas que pode ter um propósito melhor, que pode chegar num lugar diferente. Não necessariamente esse lugar diferente vai ser extremamente melhor, mas o fato de estar tentando já é algo muito melhor. Eu tô com 2 profissionais brilhantes aqui na área de psicologia da nossa região. Gente, fico tão feliz com esse podcast. Assim, olha, tô orgulhosa das 2 aqui.
E eu, como cinquentona e mãe, idade para ser mãe das duas praticamente, né? Muito próxima da idade dos meus filhos, eu vejo assim, duas profissionais brilhantes, uma na fase do casamento e outra na fase que não casou ainda, tá em busca de um parceiro. Mas eu quero te perguntar o seguinte: o dia que você constituir a sua família com a bagagem que você tem hoje, o que você levaria para dentro da sua casa que você fala assim, isso é inegociável para mim, isso eu não vou fazer? Do que você aprendeu, que não funciona, o dia que você constituir a sua casa, o seu lar. Poxa, tem tantas coisas, né? Porque assim, eu moro sozinha tem muitos anos e tem coisas que eu acho que são imprescindíveis, como organização. Não tem como a gente achar que tem uma mente organizada num ambiente desorganizado, né? Então, organização é uma coisa importantíssima. É você ter rotinas, ter regras, porque tudo isso ela vai ter um impacto muito grande na sua vida de maneira geral. Vai ter um impacto tanto na sua fisiologia, porque você manter uma rotina, manter regras, seja de horário de acordar, organizado, exato, não tem primordial isso, né? Exato. Então, o externo ele vai ser uma amostra grátis de como está internamente. E às vezes internamente pode até estar bagunçado, mas se a gente arrumar o externo, a gente vai ter uma chance muito melhor de se organizar internamente também. Então acho que isso são coisas importantíssimas, porque às vezes, né, a pessoa fala, olha, não, eu tô com alguém, a pessoa é extremamente desorganizada. Por isso que eu falo, a gente tem que entender o que é essencial para cada um e escolher de acordo com os defeitos, porque qualidade sempre é bem-vinda, mas aí é ali onde você vai falar, esse defeito para mim não dá, eu não suporto. E você acha que existe uma tabela assim, pode mudar? Tudo ou tem pode mudar. Tem coisas que não, você fala assim, eu acho não, que isso aqui dessa pessoa vai ser assim a vida inteira. Eu acho que tudo pode ser mudado, contanto que a pessoa queira. Porque o amor transforma. O amor tem próprio, amor de verdade. Porque eu acho que tudo pode ser mudado, mas a pessoa precisa querer. Porque para mudar as coisas é muito difícil. E aí pode ser o meu amor maior do mundo, se você não quer mudar, não vai mudar. Porque o trabalho precisa ser da pessoa. Então qualquer coisa assim pode mudar, mas a pessoa precisa querer muito, porque mudar é difícil. Eu falo que a terapia, né, e mudança de maneira geral, é como se eu falasse assim, olha, Cris, você me fala a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, eu vou te dar tudo isso, você não vai precisar pagar nada. Eu só tenho uma condição para você. Você vai ser a pessoa que vai fazer a mudança sozinha. Então você sozinha tem que desmontar tudo da sua casa e tem que montar tudo na casa nova. Os móveis novos, o que você quiser, você compra, mas você sozinha tem que montar. O final não vai ser maravilhoso? O processo não vai ser horroroso? É isso. É verdade. Porque você vai estar na casa dos seus sonhos, com o carro dos seus sonhos, na garagem, você não pagou R$1. Mas a condição de você sozinha ser a única pessoa que pode fazer essa mudança vai ser péssimo. Olha só, gente, nós começamos a falar de adolescentes e de crianças, mas nós voltamos de novo para a base, que é a vida a dois. Eu queria perguntar uma coisa para você, Carla. 3 anos de casadinha já, né? Daqui a pouco parte para maternidade também. Muitas mulheres estão indo. Você está falando que se atende entre 10 e 25 anos. Chega nessa fase dos 25 aos 35, as pessoas às vezes vão formar um lar, uma família. Essas pessoas elas já estão indo constituir as famílias totalmente imaturas e despreparadas. É muito comum hoje a gente ver uma mulher que vai para um casamento, não sabe fazer um arroz. Sim. Vive numa bagunça, no meio da sujeira. É muito comum a gente ver hoje homens que vão para um casamento e eles deixam de assumir uma responsabilidade que é do homem dentro do lar. Então, quando você passa por um processo de tratar um adolescente entre os 10 e 15 anos, o quanto você pode facilitar e preparar essa maturidade na hora que chegar a vez dele de constituir uma família? Dentro do consultório, eu responsabilizo o paciente
pelas questões que são dele, né? Eu não vou terceirizar. Então, desde, né, ali no consultório, a gente já vai trabalhando essa responsabilidade, que não é de ninguém mais. Então, assim, isso vai se refletir na hora ali de uma relação, dele entender a responsabilidade dele naquele lugar. Né? E querer viver uma história diferente, que também ele vai ter que fazer a parte dele. Isso ajuda. Você crê comigo assim que isso prepara a pessoa melhor? Você abre a mente da pessoa. Por exemplo, ela tá dentro de um lar infeliz. Ela vai poder às vezes mudar a história dos pais e do lar que ela vive? Não. Mas um processo que ela passa, você consegue trabalhar disso de uma forma melhor, que fala assim, ó, o dia que você construir a sua história, você tá tendo a oportunidade de construir uma página em branco. Primeiro que eu sempre pontuo, tanto com os pais, quanto com o adolescente, de que o filho não é uma extensão dos pais. Olha, ele tem os próprios desejos, ele tem os próprios sonhos, ele tem a própria vida. Então, ele não vai necessariamente só se ele escolher isso, né? Porque também, como a Ju falou, já é uma questão de escolha. Mas ele não é uma extensão. Então, ele é ele. Os pais são os pais. Então, ele pode sim escolher diferente para a vida dele, em vários aspectos, né? Porque uma coisa também que a gente vê muito na questão adolescente, coisa simples. Então, assim, até profissional, o lado profissional, eu vou porque meu pai é tal, vou fazer tal faculdade porque meu pai e minha mãe são formados em tal. Eu já quero seguir sempre a mesma linha, como se for... Claro que tem as exceções, tem realmente o gosto, né? Eu me identifico com essa área, sim. Mas muito tem também da influência. Uma coação. Os pais querem coagir o adolescente. O pai é médico, quer que venha uma família de médico. Então... E aí, muito disso, assim, dessa extensão que é colocado sobre o filho. Então, assim, tem que repetir, né? Seja uma questão matrimonial ou uma questão profissional, ou, né? Então, eu sempre pontuo isso. O seu filho não é uma extensão sua. E você não é uma extensão dos seus pais. Você tem seus gostos, seus desejos, seus objetivos. Você é você. Que legal. Ju, eu queria te perguntar uma situação assim, quando o casal vai para um divórcio, vai para uma separação. Vocês, como psicólogas, isso tem acontecido? Realmente tem casamentos que não dão certo, pode acontecer do casal. Para criança, desde os pequenininhos até a adolescência, ter um acompanhamento psicológico, isso é um agente facilitador? Ele vai ser... A criança e o adolescente passar por esse processo, quando ela está tendo um acompanhamento psicológico, isso é ideal em 100% dos casos? Não necessariamente, assim. A terapia ela é boa para todo mundo, porque é um lugar onde a gente vai conseguir entender melhor as suas emoções, né? Então, entender o que está sentindo, por que está sentindo, e toda vez que a gente entende as coisas, fica mais fácil da gente conseguir lidar. Não necessariamente o sentimento fica bom, mas fica mais fácil de lidar. Com adolescente, muitas vezes, os adolescentes mesmo falam, pelo amor de Deus, separa, porque eu não tô aguentando mais, gente. Né? Eu não aguento mais de tanta briga, e às vezes os pais, eles estão naquela coisa de, mas separar, e aí meu filho vai crescer sem o pai. Não, porque não é como separar, não é que alguém morre, né? Ele vai continuar tendo pai, vai continuar tendo mãe, né? E são relações separadas do que vocês de casal. Então, muitas vezes o adolescente mesmo, ele fala, nossa, eu queria que separasse, né? Porque ia ser melhor para todo mundo, porque ele tá presenciando aquele monte de atrito que ele também não tava a fim de presenciar, né? E quando é criança... Ou seja, de qualquer jeito respinga nos filhos, né, gente? Sim, seja pela separação, seja por um lar desestruturado, voltamos de novo para a base. Sim. Sempre a base. E às vezes a gente tem até a ideia de que os filhos não percebem. Mas eles percebem tudo, inclusive criança. Isso que eu ia te perguntar. A percepção de que algo não tá legal, desde pequenininhos. Sim.
ele só às vezes não o pequenininho verbaliza, não consegue né? nomear, né? Porque ele não sabe as palavras ainda, mas sente Ele o mal-estar, manifesta. ele sente todas as coisas, exatamente isso. Porque, Carla, uma coisa é lidar com um adolescente que está dentro de um lar, que às vezes os pais estão em conflitos ou passando por uma fase ruim. Outra coisa é lidar com um adolescente que os pais acabaram de entrar num processo de separação. Como que é isso? Isso é muito caso a caso? Sim. Muito íntimo, muito pessoal. Tem adolescente que, como a Ju falou, que lida muito bem com essa maturidade de, nossa, realmente não dava mais para meus pais estarem juntos, né? Não tinha condições. E tem outros que realmente sentem o rompimento da estrutura familiar, né? Então, ali a gente fazia tudo junto, tinha as atividades, a gente viajava juntos e tal. Então, esse sentimento de perda, para ele lidar, né? É muito difícil e desencadeia ali, né, algumas questões que a gente trabalha nas terapias, né? Mas é muito caso a caso, sim. Olha só. Ju, mudamos agora de assunto familiar e vamos para uma situação ainda mais delicada. Eu queria que você relatasse um pouco, lógico, sem abordar nomes e nem nada, dentro da nossa região que vocês atendem. Vamos falar de Atibaia e cidades circunvizinhas, que é o nosso raio aqui. A questão da violência infantil e abuso. O que vocês têm vivenciado dentro de consultório? Como que tá isso na nossa região? Por quê? Às vezes a gente acha que a gente tá numa cidade do interior, as coisas estão acontecendo lá em São Paulo, periferia. Às vezes acha que são pessoas que estão numa escala social menor. Eu creio que não tem nada a ver com escala social. Eu quero que você me fale o que tem chego para você e a partir de que perfil de idade que você... por exemplo, crianças que sofreram abuso, a partir de que idade você já vivenciou algum caso assim? Poxa, é complicado porque não tem muito isso de a partir de que idade, né? Infelizmente, quando tem casos, é muito comum de ser pessoas próximas. Então, tem isso de ser pessoas que têm a confiança da família. E aí, a cada criança, ela acaba manifestando de uma maneira, sempre manifesta de alguma maneira, né? Não necessariamente verbalizando, usando todas as palavras, porque da mesma forma que a criança, ela percebe, às vezes, esse mal-estar da separação, mas ela não consegue nomear, isso também acontece. A gente consegue nomear as coisas a partir de uma determinada idade. Antes disso, é só um mal-estar. Então, as crianças fazem o quê? Elas confiam nos adultos, para os adultos dizerem se aquilo está certo ou não, né? A criança nem tem esse discernimento. Mas ela tem mal-estar, né? Mas aí ela confia nos adultos para dizer se é certo ou se não é. Então, é uma coisa que é importante a gente sempre estar prestando atenção, porque a criança ela vai demonstrar sempre ou uma repulsa muito grande, não necessariamente, de novo, com palavras, mas sempre tem uma mudança de comportamento, sempre tem algum tipo de sinalização. E, infelizmente, é uma coisa que eu acho que antes acabava sendo mais comum porque a gente não tinha tanta informação. A informação, ela liberta, Ela né? foi benéfica para isso. Sim, porque tudo que a gente sabe nomear, a gente consegue falar sobre. Senão é uma sensação, né? Que pode, às vezes a gente fala uma agonia, alguma coisa, porque a gente não tem ali as palavras o bastante para definir aquilo. Então a informação, ela é sempre importantíssima. E falar sem constrangimento sobre as coisas. Então, o constrangimento, ela vem dos adultos. Então, você chega uma criança e fala assim, como que nascem as crianças? E o adulto já fica, nossa senhora, e agora? Eu tenho que falar o quê? Eu conto com riqueza de detalhes? Não, normalmente a resposta mais simples é o que vai satisfazer a criança naquele momento. E nem dá muito detalhes. Exato, também, fazer porque uma não coisa cabe. bem objetiva e curta. Porque não cabe. Mas a informação, ela dá possibilidades, né? Ela liberta. Ela faz com que a gente entenda o que pode, o que não pode. Então, desde sempre educar, porque isso sim vai ajudar muito. Hoje em dia, a gente tem muito mais informação.
independente se por conta da internet ou não, porque a internet pode ser um lugar maravilhoso de aprender milhares de coisas. Mas a minha pergunta para você é, para os pais que estão nos assistindo, existe ainda essa preocupação, esse sinal de alerta para os pais que abusos podem acontecer e geralmente essas pessoas estão no raio de convivência, isso não é um tabu? Não, porque então assim, eu começo a atender com 3 e vai até 100 anos, né? Eu atendo todo mundo. E aí o que acontece? Os adultos, né, a maior parte de mulheres chegam no consultório e elas trazem, e é alarmante, né, a quantidade de pessoas que passaram por abuso durante a infância e de pessoas próximas e passaram a vida inteira carregando aquilo sem contar pra ninguém. Então isso vão acorrentadas a um passado e acaba tendo várias consequências e para cada um vai ser de uma maneira, porque somos seres muito singulares e aí vai ter um impacto muito grande. E a maior parte das vezes, a primeira vez que fala na terapia, do negócio que aconteceu 30 anos atrás. Olha isso. E aí é sempre, né, esse cenário de pessoas próximas, que já têm a confiança, às vezes até de tentar falar, e aí a família, não, nada a ver. Então, de escutar, né, de perceber e entender que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente dá informação, quanto mais a gente nomeia da maneira certa, a gente previne. Com certeza. Carla, eu quero perguntar para você uma coisa. Tá muito comum nessa geração, cada vez mais cedo, os adolescentes começarem a vida sexual, a vida íntima muito jovens. Eu atendi aqui o Dr. Leandro, pediatra, ele fala que é um absurdo volume de mães em UBSs na faixa de 13 anos. Uma criança. 13 anos. O corpo não está nem desenvolvido para as crianças, para a mãe tá dentro de uma gestação. Eu queria te perguntar o seguinte: é importante os pais terem a consciência, esse adolescente, antigamente a gente falava em 15, 16, hoje a gente já está falando em 11, 12, 13 anos. Um pai e uma mãe que acaba não dando esse sinal de alerta, orientando o filho para que não é o momento certo para uma vida sexual ativa, vai antecipar. O adolescente parte para essa vida mais íntima com um parceiro. Ele tem uma maturidade emocional. Nenhuma. Esquece a fisiológica, os riscos. Que maturidade emocional esse adolescente tem para lidar com isso? Nenhuma. Muitas vezes ele nem entende de fato o que o sexo representa, né? Porque para ele ali é só, né, duas pessoas que se gostaram e foram lá e tiveram uma relação sexual. Mas a gente sabe que é muito mais profundo, né? Você troca energia ali, você, né? É algo que não é uma coisa banalizada como é tratado hoje em dia, né? E a gente, assim, as próprias redes sociais, né, sexualizam muito precocemente as crianças, porque tem acesso ali a conteúdos que, mesmo que não sejam explícitos, né, então tá a pessoa totalmente nua, mas tá ali com uma dança muito sexualizada, uma roupa extremamente, né, sexualizada. Então tudo isso estimula e aí às vezes os pais nem acompanham, nem sabem o conteúdo que os filhos estão tendo acesso ali. Você faz a leitura comigo que os pais eles se perderam um pouco, inclusive em botar limite para essa questão de vida íntima, o quanto de estrago e de danoso isso pode ser, porque assim, a gente outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui em Atibaia. A menina com 20 anos, ela já tinha tido dezenas de parceiros. A menina estava começando a vida dela aos 20 anos. E ela já tinha ido para a cama com vários rapazes, vários. O quanto danoso emocionalmente isso é na vida da mulher. Como é importante o pai e a mãe que nos escutam ter essa orientação. Que orientação do termo
psicológico você dá para os pais que nos assistem, especificamente para essa questão da vida íntima? Primeiro, eu questiono, né? O que representa para você, como pai e mãe, o ato sexual? Porque acontece, às vezes, de para os próprios pais ser algo banalizado, né? Então, você já vem dali, vem anterior, uma visão muito aberta disso, né? E aí é mais difícil porque você tem que trabalhar com os pais e muitas vezes eles não estão ali dispostos a trabalhar com eles querem resolver o problema da criança, do adolescente, né? Mas se não existe isso, se os pais falam não, a gente, né, entende que a relação sexual é um momento ali do marido e da mulher, é uma troca, enfim. Então, você passa esses valores para o seu filho? Você conversa com ele sobre o sexo? O que é o sexo? Né? De orientar mesmo, levar numa médica, de estar namorando. Vamos conversar, vamos sentar aqui com o filhinho, pai, mãe do menino e você da sua filha, e vamos conversar. Olha, em casa a gente vai ter regras, né? A gente vai ter a permissividade até certo ponto. Então, pode dar beijinho, pode dar mão, mas essa outra parte, não, porque vocês não têm estrutura emocional nem fisiológica para isso. Se os pais não ensinarem isso, vamos deixar bem claro aqui na mesa. Essa orientação, ela não tem que partir da escola, não. Essa orientação ela não tem que partir de uma psicóloga, essa orientação ela tem que vir dos pais para os filhos. Quando existe esse vácuo, esse vácuo orientativo, que se pula esse processo na vida do adolescente, isso é certamente danoso lá na frente, certamente na vida adulta. Daí eu quero perguntar para a Ju o seguinte: vamos falar especificamente de meninas, de mulheres que passaram ao longo da vida, adolescência, vamos pôr dos 15 aos 25, tendo vários parceiros sexuais sem o mínimo discernimento do que representa uma vida íntima a dois, seja dentro de um conceito espiritual, um conceito físico, tudo. Quando essa mulher chega nos 25, 30 anos dela e ela vai constituir uma família, como que tá a cabeça dessa pessoa? Aí acaba entrando naquela coisa da intencionalidade, sabe? Porque se você passa a vida inteira sem você parar para pensar qual que é a sua intenção com as coisas, com as suas atitudes, com as suas escolhas, que lugar que você chega? Você acha que tem uma fase que dá uma virada de chave? Pode acontecer? Pode, porque na verdade é tudo muito singular, né? As pessoas são muito singulares, então pode ter uma virada de chave, mas pode ter gente que passa a vida inteira, porque, então vamos lá, a maturidade ela não vem com a quantidade de anos que a gente está andando sobre essa pedra que está flutuando no espaço. Ela vem de acordo com um conjunto de habilidades. De novo, as habilidades são desenvolvidas se existe intencionalidade. Tem gente que passa a vida inteira sem atingir a maturidade. Não é porque tem 80 que tem maturidade, porque nunca de fato desenvolveu esse conjunto de habilidades que a gente juntando, a gente coloca o nome de maturidade. Então sim, pode ter um momento que vira uma chave. Da mesma maneira que pode passar a vida inteira sem virar essa chave. Só vai ter a virada de chave se eu paro para pensar de qual que é a minha intenção, né? Então, vamos lá. Então, começou a ter uma vida sexual ativa cedo. E daí foi nessa de, não pensar e tal. Tudo bem, mas teve um momento que parou para pensar e falar, isso vai ter sentido, isso não vai, ou por que eu tô fazendo isso, e eu tô tentando preencher o que com isso, qual que é o tipo de coisa que eu procuro, isso vai ter sentido com o que eu quero para minha vida ou não. Teve esse momento, aí eu vou estar agindo com intencionalidade. Se não teve esse momento, eu vou passar o resto da vida assim, e aí eu vou estar reclamando. E passa a ser o normal pra pessoa. Não necessariamente passa a ser normal, porque a pessoa vai estar em sofrimento. Da mesma maneira de quem compra 1 zilhão de coisas na internet, está tentando preencher alguma coisa e precisa ser olhado, que precisa ser visto. Isso é só mais uma maneira de tentar preencher alguma coisa. Mas a pessoa precisa parar e falar o que é que eu estou tentando preencher. E aí tem gente que preenche com compras, tem gente que preenche com comida, tem gente que vai preencher com parceiros sexuais, tem gente... Cada um vai preencher. E
o ser, né, é o ser da falta. Se a gente não tiver falta de nada, a gente tem um problema gigantesco. Então, uma pessoa que, né, normal, uma pessoa normal, ela atribui essa falta ao lado financeiro. Então, eu vou trabalhar mais, porque daí quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer tal coisa. Isso a gente chama de objetivo. Buscando uma estabilidade. A gente chama de objetivo. Se do dia pra noite você ganhou na mega da virada sozinha, você já não tem mais isso, e é comum de acontecer, que você vê pessoas que não tem nada e tem muito, entra numa depressão gigantesca e que é dificílimo de sair. Porque eu já não tenho a expectativa e eu não tenho do porquê eu fazer as coisas. Porque, supostamente, uma pessoa normal vai ter essa coisa do trabalho, do dinheiro. Se eu já tenho tudo que eu quero fazer... Conquista. É necessário o ser humano passar por esse processo. E o ser humano é o ser humano da falta. Então, a gente sempre vai ter uma falta. Só que quando eu tenho algo muito exacerbado, eu vou preencher de forma exacerbada também. Seja com comida, seja com comportamentos perigosos, seja com compras. Então, eu preciso parar e olhar para aquilo. De qualquer jeito, a gente sempre vai ser o ser da falta. Mas a gente precisa entender e achar um ponto de equilíbrio. Nós estamos partindo para o final. Olha, rendeu muito essa entrevista, mas eu tenho 2 últimas perguntas para vocês. Bem polêmica. E eu queria que vocês abordassem como psicólogas que tratam crianças e adolescentes a questão dos entorpecentes, do álcool e da maconha. Você, primeiro, falando na vida do adolescente. Muitos pais sequer têm a percepção que o filho está tendo acesso. Então, assim, que orientação que você deixa para o pai que nos assiste? Alguma conduta e algum sinal esse filho vai emitir em algum momento, e o quanto que isso, porque assim, a mídia, ela tá pintando uma história bonita, que a maconha é só um good vibes, tudo lindinho, só. Outro dia eu vi isso de um cliente aqui, imagina, um cigarrinho só pra gente ficar relax. Outro dia eu vi isso. O quanto isso pode ser danoso para esse adolescente que começa lá em pequenininho, ó, 12, 13, 14 anos, o uso da maconha quando ele ir para a vida adulta. Assim, não preciso nem falar o quanto isso causa efeitos neurológicos em qualquer pessoa, não só numa criança, num adolescente que passa a usar, mas num adulto também, porque acha um sistema nervoso e, né, queima os neurônios ali, como a gente fala, né? Então, assim, traz grandes impactos neurológicos. Fato, é impossível, né? Não ter um desvio de conduta usando maconha. Né? É uma questão neurológica, né? Mas assim, às vezes o adolescente nem sabe por que ele tá, como a Juliana falou, tentando preencher uma falta, né? Às vezes uma falta ali de um afeto por parte dos pais, porque não tem um diálogo, porque não tem uma relação afetuosa, né? O adolescente vai buscar no álcool, no namoradinho ali, numa parte sexual, vai buscar, e não é diferente no uso de entorpecente. Olha isso. Né? Então, assim, ouça, aprenda a ouvir o filho, né? Aprenda a conversar, de falar, né, filho, como é que foi seu dia? Vamos conversar sobre, né, sua semana, quais são os planos, o que você tem sentido, né? Converse. A gente tá cansado de ouvir, mas eu tenho que te perguntar isso. Quais os sinais de alertas para os pais que estão dormindo no ponto? Fala assim, tem algo errado. Quais são os sinais? Especificamente do filho que está usando maconha. O comportamento muda normalmente, se isola, primeira coisa. Se isola. Cheiro. Não só cheiro, mas assim, às vezes comportamentos mais agressivos acontecem, porque mexe com a parte neurológica, né? Então é a química, uma química atuando em outra parte química vai ter um efeito, né? Não tem como... A mesma coisa do álcool, a gente percebe uma pessoa quando ela tá alcoolizada, porque mexeu com a estrutura química, né? Então não tem... A gente percebe, né? A pupila dilata, o comportamento fica mais agitado, né? Enfim, então tende a se isolar, no caso, ou tá sempre querendo sair muito de casa, né? Então são sinais, assim, às vezes sutis, mas que a gente fala, epa, não tá
pai e mãe, fique alerta. Doutora, minha última pergunta para você. Eu tenho presenciado pais usando cigarros eletrônicos, consumo absurdo de álcool na frente de crianças. As crianças já estão desde muito pequenas, bebês 2, 3 anos de idade, em ambientes onde não é tomar um copo de vinho, comendo uma pizza, nada disso. Ambientes onde é exagerado o uso de álcool. Que referência que essa criança vai levar para a vida? É uma tendência dessa criança ir para o mesmo caminho? Então, o que acontece? Tudo que a gente tem ali, né, durante a criação do nosso ser, aquilo é familiar. Ser familiar não significa que é bom ou que é ruim, só que a gente tem familiaridade. Se a criança cresce num lugar onde é familiar abrir a geladeira e tá cheio de cerveja, aquilo é familiar. Se é familiar ter, né, se ela está acostumada a ter pessoas fumando, aquele cheiro é familiar. Tudo aquilo remete a um lugar de conforto, porque vai estar associado ao ambiente da casa, da família. Então a probabilidade de ser um adulto que vai ter esse tipo de comportamento, porque aquilo é muito comum, cresceu naquele ambiente, é gigantesca. E aí a gente tem um problema, né, que apesar de ser uma droga lícita, o álcool ele é extremamente danoso, porque o corpo ele entende o álcool como um veneno. Então as pessoas falam, não, eu bebo para ficar mais solto, como se fosse quase uma coisa que relaxa. Na verdade não, porque como o corpo entende aquilo como um veneno, ele vai usando as forças que ele tem. A gente tem força limitada, diferente se eu deixar a geladeira aberta, a única coisa que vai acontecer é que minha conta de luz vai vir gigantesca. O corpo não, a gente tem uma limitação. E o que acontece é que ele vai falar, eu tenho que me preocupar em deixar funcionando órgãos vitais. Então as barreiras elas vão caindo, porque ele está preocupado em deixar o coração batendo, pulmão funcionando. Isso é a prioridade. Então vai caindo a barreira do pudor, vai caindo a barreira dos filtros, aí depois, fulano teve PT, como se fosse uma coisa comum. PT é uma overdose, né? Então, ou seja, o corpo falou, não aguento mais processar isso, que ele entende como um veneno, eu vou botar aqui em modo avião, porque senão não vou conseguir processar mais nada. O problema disso é que eu falo que quando você tem filho, do dia pra noite você tem que virar quem você gostaria de ser, não quem você é. E isso vai influenciar, com certeza. É muito sério isso, quando Sim. você vai para um lar, para uma família. Sim, porque eu tô deixando uma coisa extremamente familiar, extremamente comum, que é isso, né? Sei lá, cigarro, bebida, aos montes, como se fosse uma coisa, tomar água, né? Se alimentar bem. Então, por isso que eu falo que do dia pra noite a gente tem que virar quem gostaria de ser. Não adianta você querer cobrar que ele se alimente bem se você se alimenta mal. Não adianta reclamar depois, mais tarde, que ele fuma, sendo que em casa é um ambiente onde eu tenho carinho, onde eu tenho afeto, onde eu tenho tudo isso, e tá sempre com um cheirão de cigarro. Vai associar. Carla, antigamente, há uma geração atrás, não que as mulheres não bebessem, né? Essa questão de alcoolismo, de droga, sempre teve na vida do homem e na vida da mulher. Mas essa questão do alcoolismo e das drogas, ela passava há uma geração atrás só passava uma referência muito mais masculina do que feminina. Hoje a gente enxerga que isso está muito na mulher. As meninas estão... Eu vejo isso aqui, na Lucas. A gente sai 11h30 à noite, as meninas bebendo demais, as meninas usando droga demais. Você faz esse filtro tá 50-50? Como que tá essa medida hoje? Existe uma logística, uma matemática? Isso ficou totalmente mesclado, tanto homem quanto mulher? Eu vejo que sim, não chega até mim tanto um quanto o outro, assim, né? Não consigo te mensurar que, olha, tem mais porcentagem do público feminino, do masculino. Não, a falta tá no ser humano ali, né? E eles tentam suprir essa falta da maneira que eles encontram, né? Sendo boa ou não. Ali me trouxe um conforto, porque, né, traz essa sensação de alívio, enfim, né?
de uma coisa mais solta, então, né, uma vibe legal. Então, assim, eles vão usar esse recurso, né? Que legal. Meninas doutoras, você que nos assiste, comenta esse podcast, compartilha, se inscreve. Nós vamos deixar o contato, todos os contatos, endereço, consultório, Instagram, WhatsApp, doutora Carla, doutora Juliana. A tua família é o bem mais precioso que Deus te deu. Então, assim, às vezes é só um arranhãozinho que vai lá e trata rápido, às vezes está na UTI. Não espere para pedir ajuda. Graças a Deus, eu falo assim, esse podcast, a nossa cidade tem demonstrado profissionais brilhantes para ajudar a mudar a história da tua vida, da tua família, da tua casa, o melhor para os teus filhos. Então, assim, eu fiz questão de ter as doutoras aqui falando de infância, de juventude, de adolescência, porque você que é pai e mãe, passa muito rápido você chegar nessa fase que eu tô, dos filhos nos 28, nos 30. Não é que a gente vai acertar a vida inteira, mas é muito prazeroso quando a gente vê os filhos numa idade madura, constituindo o seu lar, constituindo a sua família e prosperando, né? Prosperando, trabalhando, e é uma coisa assim muito prazerosa pra gente como pais. Então, assim, não perca as rédeas, vá buscar ajuda. Eu não posso terminar esse podcast de falar um relato de algo que me chocou muito há uma semana atrás. Eu estava na praia com o Alexandre e um casal com um bebê de uns 5 meses na nossa frente. Aquilo ali me chocou demais. Eu falei para o Alexandre, que geração é essa que o ser humano, como ele perdeu valores, como ele se corrompeu. E o pai fez um cigarro de erva ali, que eu não sei se era uma maconha, se era fumo. O rapaz enrolou o cigarro e ele começou a fumar esse cigarro do lado do bebê. Eu fiquei muito chocada com aquilo. Eu falei, como que tá fumando isso? E tudo me chama a atenção porque eu tava atrás no guarda-sol e o cheiro veio. E ele tava do lado do filho. E é a mãe amamentando a criança, tomando 3 garrafas de Heineken. Então, assim, se você preserva a vida dos teus filhos, o lar que você está constituindo dentro da sua família, as crianças, elas têm que ser preservadas. Então, busque ajuda, não permita o teu filho viver histórias, permita o teu filho viver o melhor, porque amor existe. As pessoas só não sabem como. Então eu quis relatar isso, e foi muito proposital 2 psicólogas chegarem aqui, porque isso me chocou demais. Eu falei assim, os pais, uma mãe amamentando, eu fui pro Google, eu fui colocar assim, pode-se consumir álcool na amamentação? Não. A resposta foi a seguinte, esse álcool vai pro bebê, e a criança pode entrar em coma alcoólico. 23% do álcool vai para a vida da criança. Então, falo assim, as mulheres que estão amamentando, pais de crianças pequenos, se você tem um hábito de um uso de entorpecente, de álcool, não faça isso na presença da sua família e dos seus filhos. Preserve eles disso para que eles vivam uma outra história. As crianças, elas têm que ter essa liberdade, né? Eu tive que fazer esse desabafo, viu, gente? Para que as famílias, sabe? A gente tem que ter casamentos sadios. Tudo tem que começar na vida do marido e da mulher. Não existe casamento perfeito, lar perfeito, mas os princípios não podem ser perdidos. Então foi um prazer enorme ter vocês aqui, 2 jovens doutoras que estão ajudando tantas famílias, uma que já está casada, a outra daqui a pouquinho ali, ó. Já tô vendo aqui na minha mesa um convite de casamento chegando, de um homem maduro e responsável. Amém. Que isso é muito importante. Trabalhador, maduro e responsável. Porque se não for assim também. Não adianta. Minha filha tá igual você. Ela vai me matar, Isabela, na hora que ela vê esse podcast. Que eu falo pra ela, espera pela pessoa certa. Que Deus possa usar tremendamente vocês. Amém. Que haja uma unção especial de cura
de famílias curadas, libertas, jovens com vidas transformadas. Que a graça de Deus se manifeste na vida de vocês, porque potencial profissional as duas deixaram muito claro que tem aqui, mas que acho uma graça e um favor de Deus quando vocês forem tratar cada ser único e cada família que Deus colocar na frente de vocês. Amém. Vocês estão de parabéns, eu estou orgulhosa de receber duas moças com o potencial profissional que eu tive nessa mesa. Foi um prazer enorme para mim fazer esse podcast. Espero que ele tenha ajudado muito a tua casa, a tua família. Vocês podem se despedir agora, mandar um recado para o povo de Atibaia e região. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Foi incrível, né? No nosso primeiro podcast a gente estava um pouco tensa, mas foi maravilhoso, assim. Obrigada mesmo por ter dado esse espaço pra gente, o quanto que foi importante tudo isso. Todos os temas que a gente abordou, né? Poder falar aí de uma forma mais profunda, né? É importante, porque são assuntos que a gente vive no cotidiano, né? E que a gente precisa dar mais ênfase, precisa dar mais um olhar mais direcionado, de fato. E a gente quer convidar todo mundo, né? Então, qualquer dúvida que tenha, a gente fica à disposição. Se quiser marcar, né, essa sessão pra gente conversar, não necessariamente fala quero fazer ou não, mas às vezes só pra conhecer, tirar uma curiosidade, alguma coisa, a gente fica super à disposição. Não espera para pedir ajuda. Não espera. Quanto antes você se mover, às vezes Deus já tem tudo preparado, mas a gente tem que fazer a parte da gente também. É só ser... Outro dia eu entrevistei uma moça, ela falou assim, eu coloco o pé, Deus coloca o chão. A mesma coisa, já tem profissionais para te ajudar e te orientar, e fiquei muito feliz em ter vocês aqui. Aprendi muito com vocês, que Deus abençoe grandemente vocês, e para você de Atibaia e região, muito mais, e já deixo as duas avisadas. Estamos em dezembro de 24, mas o ano que vem vocês vão ser minhas convidadas para outro podcast. Nós vamos ter a parte 2 como minhas convidadas, tá bom? Tá bom. E você compartilha e comenta, gente. Um grande abraço para todo mundo que está nos assistindo, e não perca a oportunidade, vai até o final do vídeo que vai ter todos os contatos das doutoras Carla e Juliana, tá bom? Abraço para todo mundo, Atibaia tem muito mais.